Graça e paz. Certamente o Senhor vai fazer grandes coisas aqui no nosso meio. Altíssimo e poderoso Deus, nesta hora colocamos a vida do teu servo, João Caravella, que preparou a mensagem do teu Espírito para o seu Espírito para nós, para que nós viéssemos a aprender mais sobre quem tu és e qual é a tua vontade para esses dias. Abençoe, Senhor, o teu servo, que ele possa ter aqui, continuar tendo a revelação do teu Espírito com o que dizer, aquilo que o nosso coração precisa para esta noite. Que na unção do Espírito Santo de Deus, ele seja a tua voz, uma vez mais, sendo usado por ti. E todo espírito contrário ao teu caia por terra nesta hora. Porque aqui habita o Espírito Santo de Deus e queremos ver grandes coisas acontecendo entre nós, como sinais dos apóstolos, sinais, prodígios e maravilhas aconteçam através da tua mensagem aqui, usado pelo teu servo. Eis-nos aqui, queremos ouvir da tua parte. Exorta-nos e encoraja-nos, para que o nome de Jesus seja glorificado para todos sempre. Usa o teu servo, tira toda ansiedade ou qualquer nervosismo. Se alguém aqui que esteja ainda com os seus ouvidos tapados, ou seus olhos ainda com as escamas, que nesta hora, no nome de Jesus, seja o ouvido destapado, seja os olhos abertos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Paz, senhores e irmãos. Glória a Deus. É muito bom quando nós podemos partilhar da palavra de Deus, e é muito bom quando nós podemos, como temos feito nesta tarde, não sei se os irmãos perceberam, mas nesta tarde temos estado a falar sobre um nome, que é um nome maravilhoso, que é um nome grandioso, um nome poderoso, amém, que é o nome de Jesus, o centro de todas as coisas, não é? Aquele que tem sido o centro da nossa reunião, aquele que tem sido aquilo que nós somos, amém? Deus é grandioso, e Deus é a nossa rocha, é a nossa firmeza, é aquilo que nós somos, é aquilo que nós podemos estar seguros, é aquilo que nós temos de mais excelente na nossa vida. Foi um dia encontrarmos Jesus no nosso coração. Nesta tarde também já ouvimos o testemunho da nossa irmã espirituosa. E, irmãos e amigos, aquilo que nós temos como mais excelente, mais firme, mais constante, é o nome de Jesus. E eu nesta tarde gostava de que abríssemos João capítulo 15, verso 1 a 9. Eu não vou falar propriamente sobre este texto, mas quero ler este texto para nós falarmos um pouco depois. Eu hoje gostava de falar um pouco sobre intimidade com Deus. Um pouco sobre a intimidade, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com aquele que nos amou, aquele que entregou a sua vida, Jesus Cristo, aquele que fez tudo e está fazendo tudo para ter um relacionamento connosco. Amém? E eu gostava de falar um pouco sobre intimidade com Deus. Intimidade com este Jesus maravilhoso que tudo tem e tudo faz por amor a nós. Amém? São João capítulo 15, verso 1 a 9, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai,
que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Amém? Glória a Deus. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Amém? E este Jesus é um Jesus de amor que nós estamos falando. Este Jesus que nós temos falado nesta noite é um Jesus que está pronto a nos abraçar. Um Jesus que está pronto a mudar a nossa vida. Um Jesus que está pronto a fazer algo por nós. Porque Ele já fez tudo por nós. Né? No domingo passado aqui ouvimos falar que tudo está completo em Cristo Jesus. Tudo está completo na sua obra. Tudo está completo naquilo que Ele fez em relação à necessidade do ser humano. Mas hoje gostava de partilhar com os irmãos alguma coisa. E alguma coisa que tem a ver com isto. Tem a ver com o nosso relacionamento de intimidade com Deus. Nós, como seres humanos, tanto cristãos como não cristãos, nós temos uma necessidade de ter um relacionamento com Deus. Há um lugar de Deus na nossa vida que pode ou não estar preenchida pelo Deus verdadeiro, pelo Deus poderoso. Mas há uma necessidade de ela ser preenchida. Nós, como seres humanos, nós sempre temos uma necessidade de ter um relacionamento com o nosso Criador, com aquele que nos formou, aquele que nos criou. Ser íntimo. E ser íntimo de alguém é estarmos muito próximo desse alguém. É conhecermos muito bem esse alguém. É caminharmos juntos. É partilharmos coisas boas, às vezes coisas menos boas. É nós conhecermos aquilo que o outro é, mas o outro também conhecer aquilo que eu sou. Intimidade não é apenas ser amigos, é muito mais profundo que isso. É um relacionamento em que 2 ou 3 ou 4, depende da relação. Mas aqui estamos a falar de duas pessoas, duas pessoas. E esses dois têm um conhecimento muito profundo um do outro. É. À medida que nós temos amigos e nós começamos a caminhar com eles e falando com eles, nós vamos conhecendo. Né? Conhecemos as coisas boas, as coisas menos boas que eles têm, mas vamos tornando-nos cada vez mais amigos, mais próximos. Ser íntimo é conhecer, é ser conhecido. E o verso 7 que nós lemos aqui, o verso 7 diz assim: se permaneceres em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Gostava de chamar a atenção para a primeira parte deste versículo. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Estamos a falar de duas pessoas e a palavra de Deus, a palavra viva de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos a falar de duas pessoas que vivem em união, vivem juntos, vivem nos conhecendo, vivem com um propósito. Amém? Um propósito. E esse propósito tem sido falado aqui. E Jesus está pronto para abençoar, para ajudar, para animar, para confortar, para levantar aquilo que nós somos. Sabem, irmãos, quando nós caminhamos com Jesus, ou quando nós começamos a conhecer Jesus, nós precisamos ter noção de algumas coisas. E eu gostava de partilhar com os irmãos algumas coisas. A forma como Jesus nos conhece. A forma como Jesus conhece aquilo que nós somos. A forma como Jesus olha para nós. Lá em João 14,6, diz o texto que Jesus respondeu àqueles que estavam com ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Começamos do princípio. Jesus é a vida. E nós, para estarmos aqui, nós precisamos de vida. É verdade, temos vida física. É verdade, temos vida física que é o próprio Deus que nos dá. É o próprio Deus que nos sustenta, com o ar que nós respiramos. Com o ar que Ele concede que nós possamos ter para respirar. É o próprio Deus que concede o alimento para que nós possamos ter os nossos corpos fortalecidos. É o próprio Deus que nos sustenta. Porque no dia que Ele dizer terminou o teu tempo, nós simplesmente ficamos sem a nossa vida física. Mas mais que a nossa vida física, Jesus é a nossa vida espiritual. Jesus é aquele que entra na nossa vida e dá-nos um fôlego novo, uma vida nova. Como fala neste texto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Amém? Nós podemos olhar para Jesus e neste capítulo 15 tem aqui um versículo muito interessante. Verso 14 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecendo de videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amém? A vida que nós temos, a vida espiritual que nós temos, tem que estar ligada na videira. Tem que deixar a seiva da videira, o Espírito de Deus, tem que fluir através de nós, ligados com o Pai. Amém? Verdadeira comunhão. Nós não só temos vida através de Jesus, mas também temos comunhão através de Jesus. Amém? Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, irmãos. É muito importante nós percebermos isto, que a comunhão que nós temos com Deus faz com que a nossa comunhão tenha uma perspectiva totalmente diferente e uma perspectiva de grande amor, de grande amizade, de grande companheirismo, de família de Deus. Amém? Não é por nada que nós, muitas vezes e de muitas formas, nós tratamos por irmãos. Amém? Porque Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai Celestial. Amém? E nós somos seus filhos. E como filhos, nós somos família amada de Deus. Família que é abençoada por Deus. Família que é resgatada, que foi comprada por Jesus. Amém? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Amém? Este é o desejo de Deus, que nós possamos permanecer nele, que nós possamos conhecê-lo, que nós possamos estar próximo dele, para que juntos possamos permanecer. Ele diz que para nós permanecermos dele, que ele permanecerá em nós, ou em vós, ou permanecer em vós. Amém? Irmãos, temos interesses comuns com aquilo que pedimos, também aquilo que Deus deseja dar. Amém? Deus está pronto para nos dar muitas coisas, e nós vamos ver algumas rapidamente, não ao pormenor, mas passando por elas. E eu gostava que nós tivéssemos esta noção. Deus, quando nós estamos a pedir alguma coisa a Deus, e quando nós pedimos a Deus paz, quando nós pedimos a Deus a cura, quando nós pedimos a Deus a bênção, quando nós pedimos a Deus que Deus nos abra uma porta de trabalho, quando nós pedimos a Deus, Deus, ajuda-me a estar mais próximo de Ti, Deus está à espera, e Deus está pronto para fazer alguma coisa na nossa vida. Deus está à espera que nós possamos clamar a Ele e dizer: Deus, faz alguma coisa em meu favor. E Ele está dizendo: estou aqui, eu quero te ajudar, quero te orientar. O Salmo 37,4 diz: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Amém? Deleita-te também no Senhor. Alegra-te nele. Ser fiel com Ele. Aproxima-te dele e Ele concederá os desejos do teu coração. Amém? Como nós muitas vezes falamos e dizemos: Deus não concede os nossos caprichos. Deus concede aquilo que nós temos necessidade. E Ele conhece as nossas necessidades de maneira tremenda e maravilhosa. Amém? Irmãos, intimidade com Deus é nós estarmos próximo dEle. Vejam, estamos a falar de um relacionamento entre nós humanos, homens falhos, homens com dificuldades, com muitos erros, muitos enganos. E estamos a falar de um relacionamento de um Deus que nos conhece perfeitamente. Um Deus que conhece quem nós somos. Um Deus que conhece tudo aquilo que nós fazemos. Salmo 139, verso 1 a 3. Fala aqui da forma como Deus nos conhece. Um pouco a forma como Deus nos conhece. Diz no Salmo 139, verso 1. Ao mestre de canto, Salmo de Davi: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes que me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Oh, que Deus maravilhoso este que nós conhecemos. Este Deus que se revela a nós, este Deus que tem se revelado à humanidade, primeiramente vindo à terra para andar no meio dos homens, para morrer, para ressuscitar e subir o céu. Mas agora Ele deixou a sua palavra, deixou-nos esta palavra maravilhosa, tem deixado ao longo da história testemunhos, vidas de homens e de mulheres transformadas, que têm trazido até nós esta palavra. E o testemunho de quão grande e quão poderoso é este Deus. E nós? Quantas vezes nós temos experimentado, temos conhecido, temos sido alvo
do cuidado, do zelo de Deus pelas nossas vidas. Por aquilo que nós somos, no nosso dia-a-dia, na nossa família. O salmista dizia: Senhor, Tu conheces quando eu me sento e quando eu me levanto. Tu de longe penetras os meus pensamentos, Tu conheces o mais íntimo. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Que poderá estar escondido aos olhos do nosso Deus? Que poderá estar oculto aos olhos do nosso Deus? Não há vida alguma que esteja oculta diante dos olhos de Deus. Não há coisa alguma, não há criatura alguma que se possa esconder. Diz o salmista neste salmo, ele diz: olha, se eu subir as altas montanhas, Tu lá estás. Se eu descer aos sítios mais baixos da terra, Tu também lá estás. Tudo está nu e patente diante de Ti. Quantas vezes nós vivemos como que ninguém nos visse? Quantas vezes nós vivemos como que ninguém percebesse quem nós somos? Mas mesmo lá quando estás sozinho, mesmo lá quando estás triste, mesmo lá quando o teu coração está chorando, mesmo lá quando a tua alma está amargurada, existe um Deus que está olhando para ti. Existe um Deus que conhece todas as coisas. Existe um Deus que, olhando os altos céus, Ele sabe todas as coisas. Ele percorre Ele conhece todos os nossos pensamentos, todos os nossos sonhos. Lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12 e 13, o versículo que os irmãos conhecem muito bem, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vejam, a palavra de Deus não fala apenas daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós dizemos. Está falando daquilo que está no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. Está falando daquilo. Vejam, o escritor da carta aos Hebreus, ele está tentando explicar e mostrar a profundidade desta palavra. E ele está dizendo, ela é apta para dividir o espírito, as juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Aquilo que está no interior do teu corpo, aquilo que está na tua mente, os teus pensamentos. Tudo está nu e patente diante de Deus. Jeremias 17:10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu, o Senhor, esquadrinho. Eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Que Deus grandioso nós temos. Que Deus poderoso nós temos. Vai além daquilo. Irmãos, se nós pensarmos, e amigos, se nós pensarmos quem é que nos fez, quem é que nos criou, quem é que fez tudo aquilo que nós somos, não foi Deus? Então Ele conhece tudo aquilo, toda a nossa estrutura. Conhece tudo aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos. Dizia Jeremias também, está também escrito em Jeremias: ocultar-se alguém, esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não é os céus e a terra, diz o Senhor. Para onde poderemos esconder da tua presença? O nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso. Um Deus que está atento a cada vida, não só dos filhos de Deus, daqueles que já o aceitaram, conheceram, mas daqueles que ainda não o conheceram. Todos estão nus e patentes diante de Deus. Não quer dizer que estejamos nus na questão de termos vestes,
Mas tudo aquilo que nós somos está aberto, é como um livro aberto diante de Deus. Nada está escondido, nada pode ficar escondido. Deus cuida das nossas necessidades físicas e espirituais. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós muitas vezes não temos capacidade, nem sequer de interceder, de falar com Deus. E diz que é o próprio Deus que nos ajuda a falar com Ele. Lá em Romanos capítulo 8, 26, os irmãos já têm aí, diz também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Amém? Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender que Deus conhece tudo em nós. Ele vê tudo em nós. Jesus, quando estava escrevendo o relato lá de Mateus, no capítulo 6, Mateus estava dizendo, está escrevendo que Jesus teve aquele texto e ele estava dizendo, mas eu não cuido de vocês, eu não tenho cuidado das aves, e elas são tão bonitas, toda a sua estrutura. Eu não tenho cuidado das flores do campo, que um dia estão na sua beleza e no outro dia estão secas. Quanto mais a vós. Porque andeis ansiosos ou porque andeis aflitos, nunca vejo de comer e de vestir. Não tenho eu cuidado de vós? Este é o Deus que nós temos. O Deus que nos conhece tudo aquilo que nós somos. E a minha pergunta nesta noite é, e nós? E eu? Conheço este Deus? Porque a questão do princípio foi intimidade com Deus. E intimidade com Deus são duas pessoas que se conhecem bem. São duas pessoas tão próximas. São duas pessoas que conhecem os defeitos, conhecem as coisas boas, conhecem os momentos de alegria, partilham de tudo. E eu? O que é que eu conheço do meu Deus? O que é que eu conheço deste Deus que estamos a falar? Ele quer ser íntimo do teu coração. Quer ser íntimo da tua vida. Ele conhece tudo o que vai na tua vida. E eu? E esta é uma pergunta pessoal. E eu? Conheço este Deus? Conheço este Jesus que fez tudo por amor de mim? E eu tenho intimidade com este Deus maravilhoso? Faz-nos pensar, não é? Faz-nos pensar quem nós somos e tudo aquilo que nós fizemos, mas faz-nos pensar agora um pouco, uma introspectiva interior, algo dentro de nós. Eu conheço este Deus. Às vezes nós andamos, até falamos de Deus, mas eu conheço esse Deus, eu caminho com Ele, eu alegro-me com Ele, eu converso com Ele, eu rio com Ele, eu choro com Ele. Quando Ele fala, eu conheço a sua voz. Deixa o Espírito de Deus falar com o teu coração nesta noite. Deixa o Espírito de Deus contender. Há um salmo que diz, Salmo 25, 14. Não sei bem qual é a tradução agora que eu não coloquei, mas diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A nossa intimidade com Deus, Deus vai abrir tanta coisa. Vai abrir os segredos. Vai abrir o seu coração.
mas também vai abrir o nosso. Nesta noite ia pedir que ficássemos de pé. Eu gostava de fazer uma oração. Aleluia, Jesus. Pai que estás nos céus, Deus. Deus amado, Deus justo, Pai. Tu és tão bom, meu Senhor, meu Jesus amado. Obrigado, Senhor, porque Tu és grande e Tu nos conheces de maneira tremenda e poderosa, Pai. Tu conheces o nosso íntimo, a nossa mente, os nossos sonhos. Mas, Senhor, ajuda-nos a estar mais próximo de Ti, Pai. Ajuda-nos a conhecer-te mais e melhor, Senhor.